Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1,5. Capítulo 201. Consequências graves. Quando Wei Xiu viu que não dava mais para as entrevistas continuarem, ela viu que a transmissão começou e trocou para transmitir o torneio. Logo, os primeiros times das duas equipes foram anunciados e começou com os 5 membros da Saint-Germain. Uau, eles já começaram com os melhores. Não estão dando nenhuma chance para Falcão Preto revidar. Acho que N é necessário já que o oponente é Falcão Preto. Nalan pode cuidar dele sozinho. Quem é esse Vindalquer? E por que ele é o primeiro? Você é mesmo um fã? Vindalquer é o novo talento da Saint-Germain, ele se chama Liu. Ouvi dizer que o Wang Yangjun só ganhou 5 de 10 no treino contra ele. Liu é apenas um novato agora e tem um grande potencial. Uau, ele é tão forte. Saint-Germain está indo muito bem neste ano. Acho que vão ser o campeão. Novidade. Falcão Preto só ganha 1 ponto na sorte. Enquanto todos conversavam, a lista de jogadores do Falcão Preto também foi anunciada. Com um olhar, todos se atraíram pelo primeiro ID que viram, Imperador do Soco Preto. Imperador do Soco Preto, quem é tão arrogante para usar esse ID? Estranho, nunca ouvi falar desse ID. Falcão Preto sabe se gabar mesmo, fazem isso até no ID. Imperador do Soco Preto, acho que é mais Imperador fudido. Haha, ele é o primeiro. Vamos ver como esse Imperador vai apanhar feio. Os jogadores da Saint-Germain também ficaram irritados com esse D, já que isso implicava que eles seriam governados por ele. Liu. Dê o seu melhor. Wang Yangjun deu um tapinha no ombro de Liu e disse: Mano, pode ter certeza que vou. Liu disse. Esse D era realmente um pouco arrogante demais. Wen Xiu, que estava hospedando a transmissão ao vivo, também ficou estarrecida. Ela não se lembrava desse D. É um jogador reserva? Wen Xiu olhou rapidamente para os arquivos que tinha e era mesmo um jogador reserva. Com um ID tão arrogante, ele deve estar se achando muito, como todo mundo em Falcão Preto. Wen estava tentando entender o motivo dos membros do Falcão Preto pensarem tão bem de si mesmos, quando estava disputando contra Saint-Germain. Imperador do Soco Preto é um jogador reserva da equipe Falcão Preto. Seu nome verdadeiro é Ansem, 16 anos e calouro, nunca esteve numa partida de boxe preto-branco antes. Parece que não tem experiência e é um jogador novo. Wen leu a informação de Ansem. Como um calouro consegue ser tão arrogante? Ignorância é uma bênção. Falcão Preto não tem ninguém para enviar e deixou alguém sem experiência começar. Muitas pessoas assistindo a transmissão ao vivo ridicularizaram o jogador, pois seu ID era de dar nos nervos. Eles não reconheceram Ansem. Honestamente, o comercial dos SKTS foi muito popular, mas as pessoas dificilmente se lembravam do nome dos atores, a menos que já fossem famosos. Então, naquele comercial, a maioria provavelmente só consegue se lembrar de Yu Qianshu. E mesmo se achassem o nome um pouco familiar, não o ligariam a um jogador de exoesqueletos, já que as duas faculdades não tinham nada em comum. Quando os espectadores ficaram cínicos sobre Ansem e seu ID, os estudantes do Falcão Preto, que estavam assistindo ao jogo, não conseguiram mais aguentar. Tão falando do quê? Imperador do Soco Preto é o nosso gênio, e já derrotou o escolhido Yumingzi em boxe preto-branco. Haha, continuem. Haha, vocês deviam mudar o nome da escola para Academia Militar da Gabação. Venceram Yumingzi? Só nos seus sonhos. Se toquem, Yumingzi não é nem mesmo um jogador de boxe preto-branco. Pesquisem antes de mentir. Falcão Preto lixo do caralho, só sabem falar. Falcão Preto tinha muitos estudantes, mas seus comentários desapareceram na inundação de comentários negativos. Isso realmente deixou os estudantes do Falcão Preto pistolas, especialmente aqueles que conheciam Ansem. Ji Yanhan foi a que ficou mais furiosa de todos.
Ela digitou o mais rápido que conseguia, mas não adiantou nada. O que era uma pessoa comparada a zilhões de pessoas? Depois de ver os comentários zoando Falcão Preto e Ansem, ela ficou tão pistola que ficou pálida. Ela não ligaria se falassem coisas ruins dela, mas quando se tratava do seu namorado, não podia aceitar. Você consegue ganhar esse jogo? Ji Yanran de repente enviou uma mensagem para Ansem. Sim, Ansem respondeu de forma direta. Se não deixar a Saint-Germain ganhar nenhum ponto, vou pagar o jantar. Ji Yanran corou e enviou. Só jantar, Ansem respondeu com uma pergunta. E um beijo. Ji Yanran ficou vermelha, mas não hesitou. Combinado, Ansem enviou o texto e ficou animado. Embora estivessem namorando agora, Ji Yanran era tímida demais, e ficavam sempre no campus, então era difícil sair com ela para algum lugar. Mas Ansem enviou primeiramente uma mensagem para Shi Zikan e perguntou se aconteceu algo. Shi contou tudo sobre o programa ao vivo, e o rosto de Ansem escureceu. Depois de analisar os arquivos dos oponentes, ele disse em voz baixa, vou acabar com a raça de todos que mexeram com minha namorada. Capítulo 202 Profissionalismo. Embora Falcão Preto tenha Ouyang Xiazan, que é uma estrela, a força geral deles não é boa. É corajoso o Imperador do Soco Preto começar o jogo, mas não será fácil. Espero que ele possa dar o seu melhor, e o resultado não é tão importante. Afinal, seu oponente é uma equipe forte. É ótimo que os jovens possam participar de jogos para obter mais experiências. Após o início do jogo, ambos os lados enviaram os primeiros jogadores para logar, e o Enxiuxiu apresentou Ansem primeiro. Ji Yanran ouviu o que foi dito e ficou ainda mais irritada. O que com diabos é essa apresentadora? Ela nos entrevistou. Por que raios está apoiando o outro lado? Talvez tenha ficado louca, quem sabe? Kulili também ficou aborrecida. Na verdade, depois que Fan Minkwon ouviu o comentário de Wen Xiuxiu, seu rosto ficou sombrio. Ele tinha boas intenções ao enviá-la para apresentar esse programa, e não esperava que ela tomasse uma posição assim. Fan Minkwon ligou para ela imediatamente. Wen, você está apresentando o programa no Falcão Preto e deve ficar do lado deles. Se não fosse por causa da família dela, já teria brigado com ela. Senhor Fang, acho que um comentarista deve ter um ponto de vista neutro. Como o Falcão Preto é o time mais fraco, não posso mentir, certo? Isso seria contra o que eu acredito. O Enxiuxiu parou de comentar e respondeu. No que você acredita? Fang Minkwon balançou a cabeça. Os jovens hoje em dia são tão morais. Sim, tenho minha crença e profissionalismo. Sinto muito, mas tenho que permanecer fiel a mim mesma. Wen disse com confiança. Por mais experiente que Fang Minkwon fosse, não ficaria bravo com uma garotinha. Ele sorriu e disse, bem, então com base no que você acredita, qual time vai ganhar? Falcão Preto vai perder feio. Wen não hesitou em falar. Na verdade, ela ainda guardava um pouco de rancor por Fang ter mandado ela vir para cá. E se eu disser que Falcão Preto vai ganhar? Fang Minkwon perguntou suavemente. Isso não vai acontecer. Wen estava fazendo o programa porque ela gostava de boxe preto-branco. Não importa como pensasse sobre isso, Falcão Preto não venceria. Bem, então se o Falcão Preto perder, vou permitir que escolha onde fará entrevistas nas próximas vezes. Fang Minkwon fez uma pausa e continuou. Se Falcão Preto ganhar, você precisa cumprir a tarefa designada sem objeções. Senhor Fang, o senhor acha que o Falcão Preto vai ganhar? Wei agora tinha dúvidas sobre o nível de profissionalismo de Fang. Quem tinha o mínimo de compreensão sobre boxe preto-branco devia saber que Falcão Preto não tinha chances de ganhar. Não só Falcão Preto vai ganhar, como também será uma vitória esmagadora. Fang Minkwon disse com um tom forte e desligou. Agora Wen estava lamentando ter pedido para trabalhar para Fang. Ela admirava a capacidade dele, e usou as conexões da sua família para entrar na estação Washington. Mas agora, as habilidades profissionais que Fang Minkwon demonstrou eram simplesmente decepcionantes.
Ele não conseguia nem ver um resultado tão óbvio como esse, o que a fez se sentir péssima. Wen Xiuxiu continuou comentando de acordo com seu próprio entendimento do jogo, naturalmente mostrando sua fé em Saint-Germain. Essa competição em equipe seguia um sistema de arena em que o vencedor continua. Se o primeiro jogador vencer a primeira rodada, ele pode ficar e lutar com o próximo jogador da outra equipe, até que seja derrotado. Um sistema de jogo assim permitia a situação em que um jogador derrotava os 5, mas devido à falta de incerteza no boxe preto-branco, era difícil de conseguir. Por ser um jogo na plataforma Skinner, o sistema escolheu Ansem aleatoriamente como a parte atacante. Depois que o jogo começou, Ansem socou, e a imagem holográfica e online dele foi sincronizada, acabou atingindo a imagem de Yu. O equipamento profissional podia escanear o corpo de Ansem de modo que podia dizer a força que ele colocou no soco. Assim que a força usada atingisse um certo nível, o soco seria considerado um soco preto, caso contrário, um soco branco. Mas os dados de escaneamento eram invisíveis para os jogadores, e só saberiam o resultado depois. Liu olhou calmamente para Ansem. Esse soco era muito feroz, mas Li ficou parado e nem tentou bloquear. Li estava muito confiante no seu próprio julgamento. O soco de Ansem parecia um preto, mas ele conseguiu dizer que era um soco branco cuidadosamente disfarçado por causa de alguns detalhes, e nenhuma força real foi aplicada. Como estavam na esquina, Ansem não podia machucá-lo de verdade, então ele nem se preocupou em se defender. Vindalquer é só um jogador novo, mas como vemos, é muito habilidoso e está confiante no próprio julgamento. Wen Xiuxiu elogiou Liu, pois tinha feito o mesmo julgamento. Uma pessoa comum podia acreditar que era um soco preto, mas como ela estudou boxe preto-branco, podia dizer pelos detalhes que era, na verdade, um soco branco. Porém, antes de Wen terminar a frase, uma explosão ressoou e o soco de Ansem aterrissou no rosto de Liu. O sistema mostrou automaticamente o efeito especial do soco preto, mandando Liu voando. Por um momento, todos ficaram chocados, incluindo Wen Xiuxiu e os jogadores da Saint-Germain. Os comentários online sumiram. Vou acabar com todos que mexerem com a minha namorada. Os olhos de Ansem estavam frios. Ele queria uma vitória acirrada para não atrair muita atenção, mas mudou de ideia agora. Além disso, também tinha um beijo esperando por ele. Portanto, não mostraria misericórdia. Capítulo 203 – Imperador do Soco Preto. Haha, por que a equipe da Saint-Germain parou de comentar? Bom trabalho, gênio. Os alunos do Falcão Preto ficaram emocionados. Embora não fossem muitos, logo preencheram a lacuna dos comentários. Ji Yanran ficou mais emocionada do que todo mundo. Seu rosto corou, cerrou o punho e gritou: agora vocês não ousam falar bobagens, né? Impossível! Era claramente um soco branco, o rosto de Liu escureceu. Liu, não baixe a guarda. Parece que o novato deles é habilidoso. Shuiunji gritou para Liu. Liu era um jovem talento, Kira achava que podia atingir o nível de Nalan, mas Liu acabou perdendo um ponto para o novato do Falcão Preto, o que era um pouco embaraçoso. Sim, treinador. Liu respondeu, respirou fundo e se virou de novo para o oponente. Cada rodada funcionava com uma melhor de 5. E Liu só perdeu um ponto. O jogo começou de novo. Wen Xiuxiu continuou explicando. Parece que o imperador do Soco Preto teve muita sorte para ganhar um ponto. Liu não estava prestando atenção. Deng! Antes que Wen pudesse terminar, Liu foi enviado voando de novo. O sistema também colocou um efeito especial dele sendo enviado para a galáxia. Wen Xiuxiu ficou atordoada e os espectadores também. Se pudessem explicar a primeira derrota de Li como um descuido, a segunda seria difícil de explicar. Aqueles que estavam discutindo com os estudantes do Falcão Preto pararam subitamente. Tudo que sobrou foi os comentários de apoio ao Falcão Preto. Bom trabalho! Isso que é um soco preto, CRL. De onde veio esse imperador do soco preto?
Em 2 socos pretos consecutivos, e Vindalquer nem conseguiu perceber. Que perdedor! Esse garoto estava se fazendo de durão e nem sequer bloqueou. Até mesmo o efeito especial mudou, haha. Nosso gênio é melhor. Wen Xiuxiu não se atreveu a comentar mais. Quando Liu voltou ao palco de novo, ela não ficou tão confiante como antes. Imperador do Soco Preto é um jogador muito bom, e será uma luta entre duas equipes poderosas. Bum! Outro estrondo alto. Liu levantou os braços dessa vez, então o efeito especial não foi tão dramático. Mas o sistema ainda mostrou sua imagem deslizando para trás por mais de 10 metros. Tinham até faíscas por causa da fricção. Embora fosse apenas um efeito especial e virtual, muitos ainda ficaram animados com isso. CRL. 3 socos pretos consecutivos e Vindalquer já era. Que foda, meu! 3 socos pretos consecutivos e Vindalquer nem viu chegando. De onde ele veio? Uau! O jogador da Saint-Germain foi eliminado com 0 pontos para um novo jogador do Falcão Preto. Os jogadores jovens não são bons no jogo psicológico ainda. Ele perdeu o primeiro ponto e continuou cometendo erros, aí se esqueceu de desviar. Foi apenas um jogador novo. Tá se gabando do quê? Na próxima rodada, Wang Yangjun vai mostrar a força da Saint-Germain. Não se deve confiar tarefas importantes para jovens, porque eles não têm experiência. E o que houve? O outro jogador estava usando socos pretos. Por que não se esquivou? Shu Yundi ficou chateado. Seu aluno favorito foi eliminado de 0 a 3. Isso era uma vergonha para ele. Sinto muito, treinador. Liu ficou sem chão para colocar o rosto. Ele sabia que era provável que seu oponente usasse repetidamente o soco preto, mas não importa como ele visse, ainda sentia que Ansem estava usando o soco branco, e não conseguiu se desviar. Liu achava que Ansem ia usar soco preto, mas seu julgamento dizia que era soco branco. No final, seu julgamento superou o instinto. E foi por isso que ele perdeu. Não fique triste. Vou te vingar. Wang Yangjun riu, deu tapinhas no ombro de Li e subiu. Não se esqueça, como o nick dele é Imperador do Soco Preto, deve estar muito confiante nos seus socos pretos. Seja cuidadoso e desvie quando necessário. Shu Yundi disse. Entendi. Wang Yangjun assentiu e se sentou no equipamento holográfico. Wang Yangjun tinha muita autoconfiança. Liu não conseguiu ver a intenção do oponente porque não tinha experiência, enquanto que Wang participou de tantas competições que jamais falharia aqui. Garoto, agora vou te mostrar a verdadeira força da Saint-Germain. Imperador do Soco Preto, vou te transformar no Imperador do Soco Eunuco. Wang Yangjun ficou de frente a Ansem com confiança. Por se tratar de uma partida de arena, Wang Yangjun era o próximo depois de Liu, e foi determinado automaticamente como o lado defensivo, que era também um mecanismo de compensação para a equipe que tinha que lutar continuamente. Vindalquer não tem experiência ainda, mas Wang Yangjun é um veterano, então as táticas do Imperador do Soco Preto não vão funcionar mais tão facilmente. O tom de Wei Xiuxiu não continha mais confiança. Mas ela ainda acreditava que Wang Yangjun tinha uma chance maior de vencer, e estava mais otimista em relação à equipe de Saint-Germain. Essa vadia começou a falar merda de novo. Kulili se arrepiou. Deixa ela falar. Os resultados vão provar tudo. Ji Yanran estava calma dessa vez. Ansem prometeu que ganharia, e ela acreditava nele. O jogo começou de novo. Ansem deu um soco que parecia extremamente feroz. Wang Yangjun olhou com cuidado e sentiu o que Liu sentiu. De muitos detalhes, ele podia dizer que devia ser um soco branco, e que não devia se esquivar. No entanto, depois de assistir a partida entre Liu e Ansem, Wang disse a si mesmo, foi assim que Liu perdeu, e não posso cometer o mesmo erro. Então ele se moveu para trás para evitar o soco de Ansem. Wang Yangjun é digno de sua fama.
Seu objetivo tático é claro e sua execução também é ótima. Esse soco deve ser, quando o Xiu estava no meio do seu comentário parcial, ela parou de repente. Bip! O soco de Ansem congelou no ar, e um sinal de soco branco se iluminou. Como isso é um soco branco? O Xiu gritou bem alto, com os olhos arregalados. Capítulo 204 A Fúria do Imperador. Merda, era para eu ter confiado no meu julgamento. Wang Yangjun balançou o braço, enquanto lamentava. Yangjun, o que você está fazendo? Não fique confuso, e acredite em seu julgamento. Shu Yundi gritou ansiosamente para Wang Yangjun. Wang Yangjun cerrou os dentes e subiu para o segundo soco. Depois de observar o soco de Ansem se aproximando, Wang Yangjun viu claramente que, assim como o último golpe, este também era um soco branco a julgar pelos detalhes quase imperceptíveis. Garoto, você quer usar o mesmo truque 2 vezes? Você não vai conseguir me enganar assim de novo. Wang Yangjun ajeitou sua postura e estendeu a mão para bloquear o soco de Ansem. Com minha experiência, posso lidar com esse garoto só usando meu instinto. Bang! O soco de Ansem se chocou na mão de Wang Yangjun, e Wang saiu subitamente voando. Ele rolou no ar e caiu no chão. Soco preto! Acabou sendo um soco preto. Desta vez, os apoiantes da Saint-Germain ficaram em silêncio, e até o Xiu se esqueceu de comentar. Ela não conseguiu acreditar que até mesmo Wang Yangjun perdeu 2 pontos, e se ele perdesse de novo, também estaria fora. De fato, depois desse soco, a defesa psicológica de Wang Yangjun foi completamente abalada, e estava sendo difícil ficar calmo. É um soco preto ou branco? Wang Yangjun olhou para Ansem, sem ser capaz de julgar com lógica. Bang! Não teve suspense, Wang Yangjun foi eliminado de 0-3. E isso foi apenas o começo dessa loucura. Liu Yanxin e Ma Shankong, que jogavam depois de Wang, simplesmente não conseguiram impedir o desempenho de Ansem. 3-0, ainda 3-0. 3-0 em 4 rodadas. Os comentários do público foram a loucura. MDS, quem é esse cara? Imperador do soco preto. Que opressor! Até mesmo os jogadores do top 20 como Wang Yangjun, Ma Shankong e Liu Yanxin não conseguiram nenhum único ponto. Opressor, muito opressor. Imperador do soco preto, de onde esse maluco veio? Ansem. Esse nome parece muito familiar. Ele é o nosso gênio do Falcão Preto e porta-voz dos SKTS. Como podem ser tão burros a ponto de esquecerem isso? Então é ele. Acabei de procurar na esquina. Uau, ele não era operador de exoesqueletos? Por que ele é tão bom em boxe preto-branco também? Gênio, mostre a esses cuzões o que temos. Acabe com eles. Hífen 5 vitórias consecutivas. É mais difícil derrotar Nalan Xingnu. Não é impossível. Olhe para a pontuação, Ansem é um jogador foda de boxe preto-branco. O Xiu só se sentiu numa perda. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. 4 dos membros da equipe da Saint-Germain foram eliminados por um novato. Não só Falcão Preto vai ganhar, como também será uma vitória esmagadora. Depois de pensar nas palavras de Fang Minquan, Wen se sentiu péssima e envergonhada. Nalan Xingnu, ainda tem ele. O número 2 da aliança. Ele não perdeu para ninguém além daquela pessoa. Ele não vai perder. Depois de pensar no último jogador da Saint-Germain, Wen Xiu se sentiu como se tivesse agarrado o último fio da esperança. Nalan Xingnu, o melhor aluno de artes marciais da Saint-Germain, já tinha demonstrado excelência em diversas competições. Além do boxe preto-branco, ele se classificou no top 3 em quase todos os itens em que se inscreveu. E sua classificação geral no torneio de artes marciais da Liga de Academia Militar está em 2º lugar. Suas habilidades estão além do nível de um estudante de escola militar.
Nalan era ainda mais popular do que os escolhidos das escolas militares. Nalan, você tem que vencer. Xueun-Di disse seriamente, depois de ter perdido o orgulho que tinha no início. Nalan concordou levemente e foi direto para o equipamento holográfico. Wang Yangjun e os outros assistiam ao programa ao vivo com nervosismo, sem entender como o Falcão Preto ficou tão forte. Oi, sou Nalan. Em frente a Ansem, Nalan Xingnu cumprimentou seu oponente. Seu ID era bem simples, Nalan. Oi, sou o Imperador do Soco Preto. Se acha que ficou grande demais, pode me chamar de Imperador. Ansem disse com um sorriso. As mãos de Shenling estavam suadas. Ela sabia que Ansem era forte, mas não percebeu que fosse capaz de eliminar 4 membros da Saint-Germain. Mas, ainda assim, Shenling ainda ficou nervosa. Afinal de contas, agora Ansem tinha que enfrentar Nalan, que era uma lenda na Liga de Academias Militares. Nalan não perdeu para ninguém além do monstro da Academia Militar Central da Aliança. Especialmente no boxe preto-branco, até mesmo o monstro da Academia Militar Central da Aliança só conseguiu ganhar de 3-2. De acordo com um especialista renomado em boxe preto-branco, Nalan tinha uma mente pura, e parecia que tinha algum tipo de habilidade para ver através de socos falsos. Qualquer disfarce na frente dele era inútil, então era quase impossível enganar Nalan. E Ansem era claramente um jogador muito bom em enganar. Teoricamente falando, Nalan era, sem dúvidas, o maior inimigo de Ansem. Por isso, Shenling ficou preocupada. Lili, ele pode derrotar Nalan? Ji Yanran agarrou firmemente o braço de Lili e perguntou. Embora não prestasse muita atenção aos torneios de artes marciais, Nalan Xingnu era tão famoso que até mesmo ela ouviu falar dele. Embora Ji Yanran acreditasse no seu namorado, ela ainda ficou tão nervosa a ponto das suas mãos suarem. É muito difícil dizer. Se o adversário fosse outra pessoa, o gênio ganharia sem sombras de dúvida. Mas Nalan, Kulili também hesitou. E daí? Claro que Sen vai ganhar. Shizikan bradou. Sen é alguém que só será derrotado por mim e, antes de mim, ninguém pode ganhar dele. Zhang Yang disse. Lu Men sorriu. Cunhada, pode ter certeza. Sen não vai perder. Isso fez com que Jian rancorasse, mas acabou também ficando mais relaxada. Capítulo 205 Explosão em Yingyang. Ansem encarou Nalan, que era 1 ou 2 anos mais velhos do que Ansem e que era bonito. Nalan não era lá essas coisas, mas ainda era bonito. Os olhos de Nalan eram como água do poço que mostra reflexo. No fundo de suas pupilas escuras, dava para ver grande sabedoria. Só de olhar para ele, Ansem já sabia que era um adversário muito difícil. Ansem era bom em assassinato, jogo psicológico e pré-julgamento, que se baseiam todos em o oponente ter certos pensamentos. Só então Ansem seria capaz de ver através do seu oponente e determinar que tipo de reação seria tomada. Mas Nalan Xingnu tinha um par de olhos que era tão limpo, e não dava para ver nada através dele. Sem felicidade ou preocupação, sem tristeza ou raiva. Nalan parecia não ter desejo ou objetivos, de modo que seus olhos nunca o trariam. Todos olhavam nervosamente para Ansem e esperavam que ele desse o golpe mortal. Embora Ansem tenha eliminado 4 jogadores, agora ele estava contra Nalan, e todos, que estavam assistindo, ficaram com o coração preso na garganta. Na esquina, um homem na casa dos 30 também estava assistindo a partida entre Ansem e Nalan. Seu nome era Bai Yishan. Ele era um raro transcendente para sua idade. Bai Yishan era famoso entre os transcendentes não só porque ele tinha muitos pontos de gênio, mas também porque estava entre os poucos que podiam ser chamados de mestre das artes marciais. Bai Yishan veio de uma família aristocrata. Desde a infância, ele ficou obcecado por artes marciais. Ele se dedicava trabalhando em pesquisa de artes de Pergene, também era um professor e o mais jovem mestre do Salão Santo. Muitas das artes de Pergene de classe S foram criadas por ele.
Enquanto isso, ele também ensinava na Academia Militar Central da Aliança e desfrutava de um prestígio altíssimo nas Forças Armadas e na Aliança. Com uma agenda tão lotada, o motivo de ter tirado tempo para assistir um jogo desse tipo realizado na esquina não era por causa de interesse em boxe preto-branco. Aos olhos de um transcendente, esse tipo de jogo era simplesmente como crianças brincando de casinha. Ele estava assistindo por causa de Nalan Shinnu. Recentemente, Bai estava pesquisando sobre uma arte de Pergene chamada de explosão Yin Yang, cujos conceitos eram complexos, mas compartilhavam algumas semelhanças com o boxe preto-branco. Focava-se também nas forças Yin e Yang. Cada arte de Pergene tinha que passar por vários testes e experimentos antes de ser anunciada. Caso contrário, não seria permitida a venda ou promoção no Salão Santo. Se uma arte de Pergene envolvesse um grande risco, seria classificada como banida, e não poderia ser vendida. A explosão Yin Yang, que Bai Yishan estava estudando, era uma das artes de Pergene que tinha muitos pré-requisitos para praticar. Embora a prática de arte de Pergene não envolva muito risco, pode gerar riscos ao usar. Mas a explosão Yin Yang custou a Bai Yishan quase 10 anos de trabalho esforçado. E se ele não tivesse achado uma cópia incompleta e antiga da prestidigitação do Yin Yang, ele nunca seria capaz de criar a explosão Yin Yang, que era muito peculiar e poderosa. Sua única falha era que exigia demais sobre as habilidades de pré-julgamento dos usuários. Os dois voluntários militares que praticaram a explosão Yin Yang tiveram problemas com o uso em combates. Um morreu e o outro ficou aleijado, por isso a explosão Yin Yang estava prestes a ser classificada como banida. Mas, no fim das contas, foi Bai Yishan que criou e não queria ver explosão Yin Yang banida. Foi por isso que estava dando o seu melhor para ter outra chance de experimento. A fim de garantir o sucesso deste experimento, Bai Yishan precisava escolher uma pessoa que ele achasse que podia controlar a explosão Yin Yang. Depois de muitas análises, Bai Yishan ficou de olho em Nalan Shingnu. O que Nalan estava praticando era o mantra Kala, então sua fé era imutável e ele tinha uma grande perspectiva sobre Yin e Yang. Mas Bai Yishan estava apenas listando Nalan como candidato e não tinha decidido ainda. Desta vez, ele estava assistindo ao jogo de boxe preto-branco a fim de tentar determinar se Nalan seria um bom candidato, que apesar de sua forma simples, mostra os fundamentos do Yin e Yang. Antes de Nalan aparecer, o desempenho de Ansem surpreendeu Bai Yishan. Não foi o quão forte ele era ou se tinha dominado as forças Yin e Yang, mas sim suas habilidades de jogo psicológico e pré-julgamento que fizeram Bai Yishan se arrepender de não ter visto Ansem antes. Esse tipo de habilidade é muito raro e perfeito para a explosão Yin e Yang. Se não foi apenas sorte, ele deve ser o escolhido. Bai Yishan sabia o quanto as habilidades de Ansem eram valiosas. Isso exigia muito talento e esforço. E entre as pessoas que conhecia, Ansem era de longe a melhor nesse aspecto até agora. Bai Yishan listou Nalan como candidato justamente por causa de sua capacidade de ver através dos pensamentos dos oponentes, mas agora ele podia dizer que Ansem era ainda melhor nisso. Bora ver até onde você se sai bem. Bai Yishan estava assistindo ao jogo com interesse. Na competição online de boxe preto-branco, depois de Ansem observar Nalan, ele socou de maneira tão feroz quanto um tigre saindo da jaula. Um rastro de surpresa apareceu nos olhos de Nalan tão límpidos quanto a água. Ele cresceu praticando o mantra Kala, e tinha uma mente que era como um espelho. Nenhuma fibra ou poeira conseguia passar despercebida. Ele ainda era muito jovem, mas se encaixava para a prática do mantra Kala e chegou no nível avançado nessa arte de Pergene. A maioria das pessoas eram afetadas por muitas distrações, e ele conseguia ver através disso. Mas ele não conseguiu ver o que Ansem estava pensando ao socar, o que naturalmente o deixou um pouco surpreso. Capítulo 206 A Batalha Feroz entre o Anjo e o Demônio. Nalan se sentiu surpreso por um breve momento, mas logo recuperou a calma. Mesmo que não conseguisse ver através de Ansem, Nalan podia ver através do corpo dele. Ele podia fazer alguns movimentos enganosos, mas sob o mantra Kala, ele podia ver cada centímetro dos músculos de Ansem. Era quase impossível enganar Nalan. Afinal de contas,
Era necessário mover certos músculos para usar força de verdade, e não tinha maneira de contornar isso. Para Nalan Xingnu, esse tipo de julgamento não era difícil. Ansem não tinha segredos aos olhos de Nalan. Todos os seus músculos e até mesmo a velocidade de respiração foram notados por Nalan. Soco branco! Nalan chegou a uma decisão. Não tinha dúvida de que era um soco branco, já que Ansem mal usou os músculos para certos movimentos. Embora Nalan tivesse chegado à conclusão que era um soco branco, ele ainda levantou os braços para se defender. Não foi porque ele não confiava em seu próprio julgamento, mas sim como respeito ao oponente. No ponto de vista de Nalan, Ansem estava de fato entre os melhores jogadores. No entanto, o disfarce de Ansem não era o suficiente para enganá-lo. Entre todos dos quais ele lutou, apenas o monstro da Academia Militar Central da Aliança conseguiu enganá-lo. Ele era alguém que conseguia transformar um soco branco num soco preto e vice-versa. Comparado a ele, Ansem não era perfeito. Pô! A expressão de Nalan mudou subitamente. Quando o soco de Ansem acertou seu braço e o lançou voando, isso significava que era um soco preto. Acabou sendo um soco preto. Nalan ficou levemente assustado. O público ficou num silêncio mortal. Wen Xiuxiu abriu a boca e seus olhos quase saltaram para fora. Ela não conseguia acreditar que Ansem conseguisse fazer um ponto contra Nalan Xingnu. Isso é impossível! Xu Yunji também se sentiu incrédulo. Com exceção do monstro da Academia Militar Central da Aliança, ele nunca viu mais ninguém conseguir o primeiro ponto contra Nalan. Depois de um breve silêncio, as pessoas assistindo entraram num frenesi. Mano do céu, ele marcou o primeiro ponto contra Nalan. Ele vai conseguir ganhar de 5-0? Street Germain vai ficar em caos. CRL, isso é foda demais. Esse maluco não é só foda em exoesqueleto. Imperador do soco preto. Se ele deixar Nalan só com 0 pontos, vou chamar ele de Sua Alteza. Sua Alteza, por favor, aceite minha lealdade. É só um ponto. Não se empolguem cedo demais. Os comentários entraram em erupção e, no final, ninguém conseguia ver o que estava sendo digitado, pois os comentários estavam subindo rápido demais. Com exceção da partida contra o monstro da Academia Militar Central da Aliança, o pessoal não tinha visto Nalan perder um ponto faz tempo. Os estudantes do Falcão Preto estavam comemorando, e Ji Yanran ficou tão animada que seu rosto corou. Bai Yishan ficou intrigado. Depois de coçar o queixo, ele falou sozinho, isso é muito interessante. Um é puro e perspicaz, como um anjo do céu, e o outro tem um controle forte, mas é mais como um demônio astuto do inferno. Quem vai se sair melhor no final? No jogo, Nalan recuperou seu estado de calma. Uma falha como essa não era o suficiente para abalá-lo, mas ele tinha que admitir que subestimou Ansem. As técnicas de Ansem não eram tão boas quanto as do monstro da Academia Militar Central da Aliança, mas ele era mais esperto. Talvez suas falhas o tenham deixado mais forte. Você é bom. Nalan ficou em frente a Ansem e disse. Valeu. Ansem aceitou o elogio. Vamos. Os olhos de Nalan estavam calmos e firmes, sem nenhuma exibição de emoção da sua falha. Ansem não hesitou e socou de novo. Era um soco, mas atraiu a atenção de milhões de pessoas. Todos olhavam com nervosismo para o soco de Ansem. Entre todas as pessoas, Nalan era o mais calmo. Ele observou com calma. Era quase exatamente o mesmo do último e parecia ser um soco branco de novo. Não importa como Nalan visse, era um soco branco, já que o soco não tinha como conter o tipo de força que um soco preto requeria. Ainda tinham muitas falhas na ação de Ansem, mas agora Nalan sabia que Ansem tinha um imenso controle dos músculos e as falhas quase imperceptíveis, que só ele podia ver, eram armadilhas que Ansem preparou. Mas Nalan não entrou em pânico. Mesmo que não soubesse dizer se era um soco branco, Nalan ainda podia chegar a um julgamento razoável. E esse era um julgamento de Ansem como pessoa.
Como Ansem usou um ID como imperador do soco preto, ele deve ser alguém com autoconfiança absoluta. E das 4 rodadas anteriores, Nalan podia dizer que Ansem era mesmo muito arrogante. Na verdade, Nalan prestou bastante atenção nas rodadas anteriores. Com sua capacidade de observação, Nalan percebeu que Ansem sempre ficava com um sorriso de vitória ao socar. Embora fosse apenas um pouquinho, isso revelava sua autoconfiança. Ao mesmo tempo, Nalan também percebeu outro detalhe, algo que até mesmo o próprio Ansem talvez não soubesse. Nas 4 rodadas anteriores, Ansem atacou 12 vezes, dos quais apenas 3 eram socos brancos. E Nalan prestou atenção em todos os detalhes e sabia qual sorriso Ansem teria no rosto quando usasse um soco branco ou preto. Quando Ansem usava um soco preto, seu sorriso era um pouco mais inclinado do que quando usava um branco. Uma pessoa comum não veria a diferença, e apenas um especialista em observação como Nalan perceberia uma pista assim. Nalan sabia que isso era por causa da preferência de Ansem por um soco preto. Ansem provavelmente desfrutava do tipo de prazer de acertar o oponente e ficava animado ao fazer isso. Por isso, sorria um pouco mais. E essa pista sutil foi testada de novo e comprovada no soco anterior. Nalan Xingnu confirmou que, no soco anterior, Ansem estava sorrindo do mesmo jeito de quando usava um soco preto. É isso mesmo. Esse deve ser um soco branco. Os olhos de Nalan se iluminaram. Ele cruzou os braços e se preparou para bloquear um soco branco. O sorriso de Ansem neste momento se encaixava no tipo de sorriso de quando ia usar um soco branco. Capítulo 207 – Implacável. Bum! Nalan Xingnu ficou surpreso com as faíscas geradas pelo sistema. Nalan perdeu de novo. Foram 2 pontos seguidos, nem mesmo o monstro da Academia Militar Central da Aliança conseguiu fazer isso com Nalan. Isso era simplesmente inacreditável. Nalan perdeu 2 pontos. Tô sonhando? Nalan não apanhou tão feio nem para aquele monstro. Do cacete! Falcão Preto está tão feroz agora. Se eles conseguirem enviar Saint-Germain para casa sem pontos, eles sem dúvidas vão ser o campeão, já que a Academia Militar Central da Aliança não está participando desta vez. O Imperador é invencível. Saint-Germain não conseguiu nenhum ponto até agora. Não admira que os jogadores e técnica do Falcão Preto estavam tão confiantes. Eles têm o Imperador no time. O Imperador é muito forte. Fang Minquan assistiu ao programa ao vivo enquanto bebia uma xícara de chá. Embora achasse que Ansem ia ganhar, não esperava que fosse assim. Mas ele não ficou muito surpreso com o resultado, afinal de contas, ele tinha visto o mesmo desempenho de Ansem durante a Copa Estrelada. Ansem fazia Fang Minquan se lembrar de outra pessoa, mas eles tinham estilos totalmente diferentes. A similaridade entre os dois que ele percebeu era que ambos estavam destinados a vencer. Wen Xiuxiu ficou completamente estarrecida pelo fato de Nalan ter perdido 2 pontos seguidos. Ela se sentiu num pesadelo, mas era apenas uma realidade cruel. A equipe da Saint-Germain, na qual esperava que ganhasse, não ganhou nenhum ponto até agora. E se perdessem outro ponto, então seriam eliminados. Ela não imaginava que a equipe seria tão humilhada. Até mesmo em seu momento mais fraco, a equipe nunca perdeu uma competição sem pontos. Sem mencionar que essa era a equipe mais forte que já tiveram. Antes dessa partida contra Falcão Preto, Saint-Germain tinha até mesmo uma chance de desafiar a Academia Militar Central da Aliança. Ela nunca imaginou que eles perderiam para Falcão Preto de uma maneira tão miserável. Depois de pensar no que ela disse e fez antes da competição, Wen Xiuxiu sentiu seu rosto queimando, como se tivesse sido esbofeteada por alguém. Ela até mesmo tocou seu resto, como se a sensação fosse verdadeira. Nalan Xingnu, alguém extremamente forte, ficou abalado com essa situação. Ele fixou os olhos em Ansem depois de morder os lábios. Ele estava calculando desde o começo. Bai Shan viu o olhar de Nalan Xingnu e suspirou. Nalan é ainda muito jovem e se abala facilmente. Ele já perdeu.
Mas o olhar de Bai Yishan ficou cheio de expectativas depois de olhar para Ansem. Talvez seja o melhor candidato para praticar a explosão em Yang. E o fato era exatamente como Bai Yishan previu. A mente de Nalan Xingnu ficou completamente abalada. Ele não conseguiu mais manter a sua observação aguçada, nem sua calma. Na terceira rodada, ele foi enviado voando por Ansem. Neste momento, nem mesmo os amigos de Ansem acreditavam que a escola deles derrotou completamente a Saint-Germain. Foi uma vitória nunca antes vista. Depois de um breve silêncio, todos os estudantes do Falcão Preto começaram a comemorar e gritar Imperador. Na comunidade online, as pessoas foram à loucura. A Saint-Germain perdeu de uma forma tão feia que nunca aconteceu antes, e perderam para alguém cujo ID era Imperador do Soco Preto. Ele é mesmo o Imperador. Todos os jogadores na sua frente curvaram a cabeça, até mesmo Nalan Xingnu. Uau! Saint-Germain já perdeu assim antes? Haha, acho que as regras do jogo devem ser mudadas. SN ninguém vai vencer Falcão Preto. As regras são mesmo problemáticas. Eles deveriam pelo menos usar a melhor de 5. Apesar de ser legal assistir um cara lutando por MT tempo, um jogador como o Imperador vai deixar as outras equipes sem opções. Esse jogador é mesmo um Imperador. Ele deve ser capaz de lutar contra o monstro da Academia Militar Central da Aliança. Não posso dizer sobre os outros itens. Mas eu acredito no Imperador quando se trata do boxe preto-branco. Ele é foda demais. Item 0 pontos. E Saint-Germain está no seu melhor. Foi muito legal assistir. Eu tô doido para ver outra partida. Wen Xiuxiu ficou lá parada sem reação. No entanto, ela tinha que ir até a equipe do Falcão Preto para terminar as últimas entrevistas para encerrar o programa. Ansem, parabéns, Wen Xiuxiu se sentiu muito mal consigo mesma. Ela nunca se sentiu tão envergonhada por causa da própria ignorância em toda a sua vida. Ela também se sentiu péssima por ter duvidado da decisão do chefe, que teve uma intenção boa e deu uma grande oportunidade, na qual ela desperdiçou completamente. Um mentor é um mentor. Tenho que aprender mais com ele. Embora o Xiuxiu tenha cometido um erro, ela pelo menos sabia se corrigir. Esse jogo chocou todas as equipes na competição. Muitas equipes, que não prestaram atenção no Falcão Preto antes, assistiram imediatamente o vídeo e fizeram muitas análises. No entanto, eles só chegaram a uma conclusão mesmo com todos os esforços: o Imperador do Soco Preto é muito bom. Se eles lutassem contra Falcão Preto, perderiam tão feio quanto Saint-Germain. Muitas equipes protestaram contra o patrocinador da competição, eles estavam pedindo para que as regras fossem mudadas ou então se retirariam. O patrocinador também se sentiu dividido. Eles adotaram as regras atuais para deixar o jogo mais divertido e não perceberam que teria um jogador tão forte quanto o Imperador do Soco Preto. Até mesmo um dos times mais fortes foi enviado para casa sem nenhum ponto. Se a competição continuar, não será mais uma competição de equipe, mas sim um show de um homem. No fim, o patrocinador teve que realizar uma reunião de emergência a fim de decidir as mudanças das regras. A partir do segundo jogo em diante, o sistema atual será mudado para melhor de 5, e cada jogador só poderá competir uma vez. Embora Shen Ling tenha emitido uma queixa formal sobre a decisão, não resultou em nada, pois se as regras não fossem alteradas, nenhuma equipe estaria disposta a jogar contra o Falcão Preto. Eles mudaram as regras por causa de uma única pessoa. O Imperador deve estar se sentindo muito honrado. Haha, que decisão interessante! O Imperador não vai conseguir governar mais. Como diabos eles podem mudar isso? Eu quero ver o Imperador fazer tudo isso de novo. Sim, eu insisto que eles mantenham o sistema atual. Ele é mesmo o Imperador. Só o patrocinador pode deter ele. Mesmo que o Falcão Preto perca agora, o Imperador ainda será o meu campeão. Eu só quero ver o Imperador numa partida simples. Eu me pergunto quem é mais forte, ele ou o monstro da Academia Militar Central da Aliança. Capítulo 208 – Ilha Misteriosa.
Quando chegou a noite, tinha um jovem casal de pé ao lado de um lago reluzente, debaixo de um salgueiro. Feche os olhos. Por que eu fecharia? Por favor. Não. Vou embora se não fechar. Então feche os olhos. Tá. Não espie. Tá, tá. Depois de ver Ansem fechar os olhos, Ji Yanran, cujas bochechas coraram, ficou na ponta dos pés e inclinou o rosto para o de Ansem. No entanto, antes que seus lábios rosados tocassem no rosto dele, ela o viu abrindo os olhos e observando com um leve sorriso. Depois de se sentir envergonhada, Ji Yanran queria parar e se virar. Porém, as mãos de Ansem seguraram a pequena cintura dela, e ela caiu subitamente nos braços dele. Sua boca cobriu a boca dela. Quando Ansem estava desfrutando do prazer de beijar sua linda namorada, seu cônin tocou do nada. Ansem queria desligar, mas a namorada aceitou a ligação dele. De repente, uma mulher atraente, usando lingerie branca com os seios quase saltando para fora, surgiu na imagem holográfica. Sinto muito, sim. Parece que acabei interrompendo vocês. Vou desligar. A mulher atraente disse com um rosto sombrio e desligou. Seu imbecil, Ji Yanran pisou, com raiva, no pé de Ansem e se virou. Posso explicar? Ansem foi atrás dela. Não quero. Ji Yanran não queria mesmo correr. Ela virou a cabeça de um jeito fofo. Depois de explicar enquanto caminhavam, Ansem culpou An Fu Pink em segredo. Ele acreditava que ela fez isso de propósito. No dormitório dela, An Fu Pink estava de ótimo humor e cantando uma música. Claro que ela fez isso de propósito. Ela recebeu informações de que Ji Yanran e Ansem foram para o lago, então calculou o tempo e trocou para a roupa certa antes de discar o número de Ansem. Não vai ser tão fácil fugir de mim. An Fu Pink disse para si mesmo enquanto desfrutava do banho. O oponente do Falcão Preto da próxima rodada também era uma equipe forte. Embora Ansem e Ouyan Xiazan tenham vencido suas respectivas rodadas, o nível geral de Falcão Preto era fraco demais para vencer a competição. Ansem não podia fazer nada sobre isso. Ele fez tudo o que podia, e muitos espectadores se sentiram injustiçados e protestaram contra a mudança das regras. No entanto, não tinha nada que alguém pudesse fazer sobre isso. Como o Falcão Preto e Saint-Germain foram eliminadas, e a Academia Militar Central da Aliança não estava participando, não tinha muito o que assistir. Depois que Falcão Preto saiu, a popularidade da competição começou a despencar, o que fez o patrocinador se sentir decepcionado. Com exceção das partidas do Falcão Preto, as outras partidas receberam vários protestos e tiveram classificações baixíssimas. Todavia, o vídeo de Ansem na partida contra Saint-Germain viralizou. O ID Imperador do Soco Preto se tornou muito popular no círculo do boxe preto-branco. Mas Ansem estava pouco se fudendo para isso. O boxe preto-branco era uma ótima maneira de exercitar o uso das forças yin e yang e pré-julgamento da intenção do oponente, mas ele não pretendia se comprometer com isso. Ele estava apenas na competição por causa do convite dos seus colegas de sociedade, e nunca quis se tornar um jogador profissional. Ansem foi até o leilão que o An Fu Pink mencionou, e as duas almas de bestas de linhagem sagradas estavam caríssimas. Ele não tinha fundos suficiente para comprar. A arma de besta voadora de linhagem sagrada foi comprada por Lin Beifeng por 178 milhões de dólares levos, enquanto o arpão de 3 lâminas ganhou ainda mais atenção e foi vendido por 230 milhões para o Filho do Céu, o que deixou Ansem de boca aberta. Ele queria vender seu SKTS e juntar todas as suas economias, mas teve que abandonar esse pensamento, porque simplesmente não tinha o suficiente. Os preços insanos fizeram com que ele quisesse vender suas próprias almas de besta de linhagem sagrada em algum momento. Com isso, ele podia ficar rico da noite pro dia. Mesmo que pudesse vencer cada alma de besta de linhagem sagrada por apenas 100 milhões, ele teria várias centenas de milhões de dólares.
No entanto, essa quantidade de dinheiro não era o suficiente para alguém rico comprar uma aeronave interestelar, então realmente não era nada. Após o leilão, Ansem estava pensando sobre onde deveria ir caçar, mas quando saiu do abrigo blindado de aço, o céu escureceu do nada. É meio-dia agora. Como diabos o céu escureceu do nada? Vai chover? Ansem achou estranho porque o céu estava limpo agora há pouco. Ansem quase pulou ao olhar para cima. Não tinha um único pedaço de nuvem no céu, mas sim uma ilha gigante flutuando acima do abrigo blindado de aço, como uma montanha de cabeça para baixo, bloqueando o sol e cobrindo com sombra o abrigo e suas áreas circundantes. Ilha misteriosa, é uma ilha misteriosa! Alguém gritou. Ansem também reconheceu que era uma ilha misteriosa. Ele só tinha visto online antes, então era a primeira vez que via uma ilha misteriosa na vida real. A ilha misteriosa era uma ilha flutuante que ocasionalmente aparecia no céu. Cada ilha misteriosa tinha uma criatura de linhagem sagrada como guardião, e de acordo com a experiência dos outros, quem matasse a criatura de linhagem sagrada da ilha tinha 100% de certeza de obter a alma de besta de linhagem sagrada da criatura. Portanto, uma ilha misteriosa significava uma chance de ganhar uma alma de besta de linhagem sagrada, mas não era fácil voar tão alto e aterrissar na ilha misteriosa. Nem as almas de besta primitivas ou mutantes conseguiam chegar tão alto. Apenas almas de besta de linhagem sagrada alcançavam tal altura, o que era ainda o limite para pousar na ilha. Ansem ficou emocionado. O abrigo blindado de aço não tinha tantas almas de besta voadoras para oferecer. E as pessoas de lá nem mesmo ouviram falar de outras asas de linhagem sagrada, com exceção do seu dragão de asas roxas. O outro par de asas conhecido pelo povo de lá foi vendida por Wang Fupinqin e agora estava nas mãos de Lin Beifeng. Ansem se sentiu alegre. Wang Fupinqin deve estar se arrependendo agora. Se ela tivesse esperado um pouco mais, as asas de linhagem sagrada custariam ainda mais do que o arpão de 3 lâminas. Filho do Céu também claramente se arrependeu de não ter comprado as asas de linhagem sagrada. Ansem encontrou um lugar isolado e invocou as almas de besta da armadura do Besouro Dourado, que já tinha se restaurado dos danos anteriores, e do dragão de asas roxas. Ele mal conseguiu esperar para voar até a ilha misteriosa. Quando ele estava no ar, ele viu de longe que, em outra direção, também tinha alguém voando até a ilha misteriosa. Lin Beifeng é rápido bastante. Ansem pensou e se aproximou dessa pessoa, mas viu que não era Lin Beifeng ao chegar mais perto, mas sim Filho do Céu. Capítulo 209, Dólar, o Opressor. O que houve? Não foi Lin Beifeng que comprou aquele par de asas de linhagem sagrada? Como foi parar nas mãos do Filho do Céu? Ansem franziu a testa, sentindo-se intrigado. Embora a visão do Filho do Céu não fosse tão boa quanto a de Ansem, a armadura atraente e dourada de Ansem era fácil de reconhecer. Depois de ver Ansem, o Filho do Céu acelerou em direção à ilha misteriosa. Obviamente, não queria ser abordado por Ansem. Ansem ainda estava longe do Filho do Céu e decidiu ir diretamente até a ilha. Esta é uma grande oportunidade para matar Filho do Céu. Agora que ele está sozinho, e nenhum dos capangas está com ele. Talvez eu possa me livrar dele. Depois de entrecerrar os olhos, Ansem voou em direção à ilha. As asas do Filho do Céu não eram mais lentas do que as do dragão de asas roxas. Ansem não conseguiu se aproximar. O vento ficava mais frio conforme subia, mas Ansem não sentiu nada porque ele tinha armadura de linhagem sagrada e pele de jade. Por outro lado, Filho do Céu não teve tanta sorte. Sua armadura só cobria a parte superior do corpo, por isso ele estava tremendo de frio. Se não fosse o fato de que Filho do Céu estava perto de maximizar todos os seus pontos de gênio, ele não seria capaz de voar até a ilha misteriosa até mesmo com as asas de alma de besta de linhagem sagrada. Depois de voar por um tempo, as sobrancelhas e cabelos do Filho do Céu ficaram brancos com gelo. Merda, por que o vento é tão forte aqui? Filho do Céu xingou. Era também a primeira vez que ele chegava numa ilha misteriosa.
Ele já tinha visto antes, mas não tinha asas de alma de besta de linhagem sagrada e não conseguiu subir. Filho do céu desacelerou. Parecia que ele estava mesmo congelando. Quando Ansem estava hesitando se devia se apressar ou não, viu alguém voando para a ilha. O abrigo blindado de aço tem mais asas de linhagem sagrada? Quem é o dono? Qin Shuan. Depois de ter uma sensação estranha, Ansem deu uma olhada melhor e viu que era o mata-piolho quem estava batendo um par de asas de morcego. Ansem franziu a testa. Ele até conhecia o mata-piolho, mas não era a ponto de se chamarem de amigos, e o mata-piolho também não sabia que ele era o dólar. Como ele estava usando a identidade de dólar como um concorrente pela alma de besta de linhagem sagrada da Ilha Misteriosa, ele agora era um inimigo do mata-piolho. Enquanto Ansem ainda estava pensando, Filho do Céu voou rapidamente até o mata-piolho, o que surpreendeu Ansem. Embora Filho do Céu e Mata-Piolho tivessem algumas colaborações, eles representavam duas das maiores gangues do abrigo. Era estranho que Filho do Céu se aproximasse proativamente do Mata-Piolho. Que tal trabalharmos juntos para nos livrarmos do dólar primeiro? Filho do Céu disse para o Mata-Piolho. Por que eu trabalharia com você? Mata-Piolho mordeu os lábios e disse. Posso te vender os exoesqueletos que quiser com 10% de desconto. Filho do Céu disse sem piscar os olhos. 20% de desconto. Mata-Piolho disse. Tudo bem, mas você tem que me ajudar a obter a alma de besta de linhagem sagrada. Fechado. Depois de combinarem, os dois foram até Ansem. Ansem os viu, mas não parecia em pânico. Foi mal, dólar. Eu te respeito muito e não quero virar seu inimigo. Mas, Filho do Céu pagou bem e tenho que lutar com você. Se você sair agora, não vou forçar. Mata-Piolho disse em voz alta para Ansem. Saquei. Mas vou ficar com a alma de besta de linhagem sagrada da ilha. Ansem disse com calma. Pare de falar merda. Você sabe o que fazer se quiser o desconto. Filho do Céu invocou sua espada vermelha sangue e cortou em direção a Ansem. Depois de segurar um escudo redondo com uma mão e uma espada larga na outra, Mata-Piolho se aproximou rapidamente de Ansem também. O escudo foi o que Ansem deu para Mata-Piolho, então Ansem sabia o quão bom era. No entanto, Ansem não planejou recuar e sacou a katana Azura, ele também cortou a espada do Filho do Céu. Filho do Céu claramente reconheceu a katana, que podia ser mais forte do que as armas de aço Z, mas não chegava nem perto da sua espada de linhagem sagrada. Não só a arma do dólar era inferior à do Filho do Céu, como também Filho do Céu estava perto de maximizar todos os seus pontos de gene, além da sua arte de hipergene, então ele era definitivamente mais forte do que dólar em físico. Há alguns meses, dólar nem sequer conseguiu vencer Qin Shuan naquela luta. Filho do Céu não achava que a força do oponente se compararia com a dele numa quantidade de tempo tão curta. Mesmo que a força de dólar fosse semelhante à dele, dólar perderia o equilíbrio depois de tentar bloquear a espada do Filho do Céu. Nesse momento, então, Ansem receberia o ataque mortal do Mata-Piolho. Houve um ruído ensurdecedor de metais se colidindo. Deng! Filho do Céu foi enviado voando por Ansem. Ele só conseguiu se equilibrar depois de alguns segundos e seu rosto escureceu. Como diabos ele conseguiu ficar tão forte? Filho do Céu não conseguiu aceitar o fato de que a força de Ansem era muito maior que a dele. Ele estava perto de maximizar todos os seus pontos de gene. Mata-Piolho acabou de chegar perto de dólar e atacou com sua espada larga. No entanto, a katana de Ansem era tão rápida que, quando Mata-Piolho tinha acabado de começar o ataque, a katana de Ansem já tinha atingido o escudo. Deng! Mata-Piolho também foi enviado voando, o que chocou o Filho do Céu ainda mais. Ele tinha visto a força do Mata-Piolho e o quão bom era seu escudo. Dólar conseguiu lidar facilmente com Mata-Piolho e seu escudo, o que fez Filho do Céu imaginar o quão forte Dólar estava agora. Ansem originalmente queria apenas testar seu limite. Parece que o resultado foi ainda melhor do que o imaginado.
Até mesmo o Filho do Céu, que quase maximizou todos os pontos de Genin, era inferior a ele. O aprimoramento trazido por Pele de Jade era de fato extraordinário. Mas então ele pensou em Xuelongen que, mesmo estando gravemente ferido, foi capaz de usar Pele de Jade para cortar uma arma mutante como se fosse papel, e acreditou que podia ir ainda mais longe com essa arte de Pergene. Filho do Céu e Matapiolho ficaram sérios e atacaram Ansem ao mesmo tempo. Ansem usou uma katana para lutar contra dois inimigos, e os forçou a recuar usando tempestade de lâminas. Capítulo 210 – Criatura humanoide. Mano, vim te ajudar. Outra pessoa estava batendo asas e se aproximou. Essa pessoa acabou sendo Anfu Pinkin. Ela é problemática. Ansem franziu a testa. O Anfu Pinkin estava obviamente falando com o Filho do Céu, que era o jovem mestre do grupo estrelado. Como ela era a neta do Anfu Xionshen, presidente do Salão Marcial Ares, não tinha como eles serem irmãos. Mas Ansem não tinha tempo para pensar nisso. O Anfu Pinkin não era fraca. Se eles lutassem um contra um, Ansem podia derrotá-la facilmente. No entanto, ele já estava lutando com dois oponentes fortes, e agora tinha ela. Os três estavam atacando Ansem ao mesmo tempo, que estava se movendo rapidamente usando sua katana para bloquear todos os golpes, o que deixou os espectadores surpresos. Dólar é foda. Ele consegue lidar com três inimigos ao mesmo tempo. Se ele tivesse aparecido na final, talvez Lin Feng não tivesse se tornado o primeiro escolhido. Forte pra porra, como ele consegue ser tão forte? Filho do Céu e Matapiolho estão perto de maximizar todos os pontos de Genin. Qin Xuan disse suavemente, é chocante que Dólar fez tanto progresso desde o torneio. Só se passaram alguns meses. É porque ele é o Dólar. King disse, enquanto segurava o binóculo. É uma pena que Dólar não participou da rodada final do torneio, senão ele podia ter vencido Lin Feng. Yuan lamentou. Bem quando as pessoas ficaram impressionadas com a situação, eles ouviram do nada um som de metal quebrando. Afinal de contas, a katana de Ansem não era de linhagem sagrada, então atingiu rapidamente seu limite. Ela foi cortada ao meio pela espada vermelha sangue do Filho do Céu. Ansem teve que se virar sem uma arma. Embora ele pudesse lutar contra esses três, ele não conseguiria matar o Filho do Céu sem uma arma de linhagem sagrada. Pare! Filho do Céu não o deixaria fugir e atacou com a espada vermelha sangue. Os olhos de Ansem ficaram frios, e se metamorfoseou subitamente no assassino sanguinário. Ele socou a espada vermelha sangue e derrubou a espada. Ansem queria continuar batendo em Filho do Céu, mas Matapiolho e o Anfu Pinkin se aproximavam usando suas armas. Ansem forçou Matapiolho a recuar com um soco, e usou sua palma da mão como uma faca para acertar o Anfu Pinkin. Jin! Afinal de contas, a força de Anfu Pinkin era mais fraca. Sua espada foi atingida, e um arpão de 3 lâminas prateado cortou a armadura de linhagem sagrada na parte do braço de Ansem. Em seguida, o sangue dele começou a fluir. Que arpão afiado! Ansem bateu as asas e voou mais alto. Os três foram rapidamente atrás dele, mas quanto mais alto iam, mais forte o vento ficava. Como Ansem tinha pele de jade, ele não temia o vento, mas os outros três estavam tremendo de frio e gradualmente diminuíram a velocidade. Eles assistiram impotentemente Ansem aterrissar na ilha e desaparecer de vista. Eu fiquei apenas imaginando o motivo de Anfu Pinkin estar disposta a vender as almas de besta de linhagem sagrada. Então ela estava apenas trabalhando com o Filho do Céu. O que Ansem não entendia era por que a alma de besta de asas comprada por Lin Beifin estava com o Filho do Céu. E Lin Beifin sem dúvidas não estava trabalhando junto com eles. Não tinha sentido em pensar nisso agora. Sem uma arma de linhagem sagrada, era muito provável que não conseguisse matar Filho do Céu hoje. Que perda enorme! Minha katana foi destruída e tudo o que tenho agora é uma lança mutante. Ansem decidiu que ganharia a alma de besta de linhagem sagrada da Ilha Misteriosa para compensar sua perda.
Quando Ansem subiu mais alto que as nuvens, ele finalmente viu toda a ilha. Tinham montanhas magníficas acima do oceano de nuvens, e uma montanha se destacava entre todas. A criatura de linhagem sagrada reside naquela montanha. Ansem foi em direção à montanha a toda velocidade, a fim de matar a criatura de linhagem sagrada antes que os outros chegassem, assim ele poderia ficar com a alma de besta. Antes que se aproximasse da montanha, Ansem parou de se mover e ficou estarrecido. Ele não ousou se aproximar mais, por causa do que vira. Tinha uma árvore alta com uma copa enorme e fragrância excepcional bem no topo da montanha. Uma criatura, que se parecia com um anjo com asas brancas nas costas e um halo acima da cabeça, estava de pé na árvore com as duas mãos segurando o cabo de uma espada presa numa rocha. A espada parecia feita de diamante e brilhava com a luz solar. Uma criatura humanoide de linhagem sagrada? E tem até um equipamento de linhagem sagrada. Ansem ficou agradavelmente surpreso. Se ele conseguisse ganhar a alma de besta de metamorfose de linhagem sagrada dessa criatura, seria sem dúvidas poderosa, assim como o assassino sanguinário e a rainha fada. De acordo com as experiências da humanidade, todos os humanoides eram excepcionalmente poderosos, até mesmo o assassino sanguinário era, e olha que ele nem se parecia muito com um humano. Se não fosse pela flecha de uso único de linhagem sagrada usada pelo Filho do Céu, o assassino sanguinário não teria sido morto. As três gangues estavam atacando o assassino sanguinário ao mesmo tempo e até mesmo o esforço combinado de todos quase falhou. Ansem não acreditava que ele fosse tão forte quanto o assassino sanguinário, sem contar que ele sentia que essa criatura era provavelmente mais forte do que o assassino sanguinário. Se Ansem pudesse se metamorfosear no assassino sanguinário por muito tempo, ele até teria uma certa confiança, mas tinha um limite de tempo para a metamorfose, e ele poderia morrer se arriscasse ultrapassar o limite. E mais importante ainda, aqueles três estavam quase chegando. Se Ansem começasse a lutar contra essa criatura agora, eles tirariam vantagem de Ansem. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.